presente. É um prazer revê-los, né? Muitos aqui a gente já se falou de outras vezes aí. Vou dar uma boa tarde também temos alunos, bolsistas aqui da UBV, de extensão, orientantes de mestrado, né? Então tem uma turma aqui também que está acompanhando lá da universidade, né? Faz parte das atividades da universidade. Para os que estão chegando aí pela primeira vez, né? Esse link está aberto aí para quem quiser participar, né? Não é um link restrito, né? Só para o conselho, né? Esse é um projeto de extensão universitária, né? Então é uma parceria sem fins lucrativos entre a Universidade de Vila Velha e a Prefeitura de Aracruz, né? Então é bom deixar isso já bem claro, né? Não tem, né, recursos envolvidos, é uma atuação da universidade que tem que atuar, né, na área de extensão, né, de levar o conhecimento e trocar conhecimento e produzir novos conhecimentos com as comunidades, né, com as cidades. Então, esse é um projeto de extensão, não é uma consultoria que a universidade está prestando, então é uma troca, né, uma colaboração. E aí, estava até falando aqui para o secretário, segunda-feira a gente tem, assim, já está, né, tudo encaminhado, mas o momento simbólico da assinatura, né, da cooperação vai ser segunda-feira, aqui na Universidade de Vila Velha, o prefeito, né, o secretário vão estar presentes, então uma oportunidade, né, de reforçar essa colaboração, né, também estando presencialmente, né. Então, agradecer já ao secretário o esforço que tem feito para essa parceria e a equipe técnica aí da secretaria que está de frente, né, nesse processo. Então, já é uma parceria, né, principalmente comigo, assim, desde a revisão do plano diretor, a gente vem, né, se envolvendo aí com as questões do município. Anteriormente, como professor da Faculdade de Integrada de Aracruz, né, que assessorou o município na revisão do plano, e agora, né, junto com a Universidade de Vila Velha, em que a gente está lá no programa de pós-graduação de Arquitetura e Cidade. Então, essa é uma parceria, né, agora junto com o programa de pós-graduação. Eu vou... Hoje, né, como a gente está iniciando, hoje é o início de um processo aí de capacitação previsto aí para 3 encontros. Né, hoje é o primeiro, uma parte, vamos dizer, mais introdutória, né, dessa atividade que nós temos de regulamentação da outorga onerosa. Então, considerando que a gente tem pessoas que já participaram do processo de revisão do plano diretor, as outras pessoas que talvez estejam chegando hoje, né, para me interessei nesse tema, quero me envolver nessa discussão, né, esse primeiro dia tem um pouco esse trabalho de nivelamento de informações. A semana que vem, né, a gente convidou um palestrante, né, lá do Mato Grosso, né, Campo Grande, identificamos uma experiência de regulamentação de outorga onerosa de alteração de uso, né, que avaliamos interessante da cidade de Campo Grande, né, vamos falar, né, rapidamente dela um pouquinho aqui, mas a semana que vem vai ter o Fábio Nogueira, que é da Agência de Planejamento Municipal. Eles têm uma agência lá de planejamento, né, um setor específico lá que cuida de toda essa parte aí do plano, dos instrumentos. Então, na semana que vem, a gente vai ter um caso prático para a gente, né, entender bem, isso aqui como foi feito lá. E um terceiro encontro, né, previsto nessa etapa de capacitação, para a gente ir afunilando, bem, com base, né, nesse nivelamento que a gente teve, na experiência, como que a gente agora vai botar a mão na massa e começar a trabalhar. Então, essa capacitação, na realidade, é um momento assim, de todo mundo começar a ter um entendimento comum sobre essa questão, né, do plano, do instrumento outorga onerosa, e o que é necessário para a regulamentação, né? Então, esse talvez seja, né, o objetivo inicial dessa capacitação, para que todo mundo depois, né, na sequência do processo mesmo de elaboração das propostas, esteja falando a mesma linguagem, né, nesse sentido, pelo menos do entendimento, né, do instrumento, da importância dele. Eu preparei aqui uma apresentação
que depois vai estar disponível para todos também. E junto, né, com essa apresentação de hoje, a gente preparou uma cartilha, né, uma síntese, né, para ficar iniciando aí, né, no tema, a gente está nivelando as informações. Essa cartilha ainda, ela saiu do forno, ela saiu no forno de ontem para hoje, né, os alunos ali ajudando a diagramação, né, trabalho voluntário é assim, né, todo mundo vai meter na mão ali, então a gente vai estar disponibilizando aí pelo WhatsApp, no link, essa cartilha, que basicamente é o que a gente vai tratar hoje, né? Então, a cartilha aqui, né, que a gente preparou, né, o conteúdo aqui da cartilha, que tem em cima um pouco dessa introdução, né, da autorgoneurose. Eu vou parar aqui que eu vou compartilhar o arquivo. Então, aqui só para reforçar, né, que esse trabalho é uma cooperação técnica, que o nome da equipe que está envolvida diretamente aí nesse acordo de cooperação técnica, a prefeitura, a secretaria aí, né, de planejamento, orçamento e gestão, a equipe técnica aí que está batalhando em cima disso aí, e a nossa equipe de bolsistas e voluntários, né, da UBB e da UFS também, tem alguns colegas aí da UFS também participando. Dentro da programação hoje aqui do dia, né, a intenção é então, fazer essa abertura, falar um pouco desse, né, que é um projeto de extensão para as pessoas que estão chegando hoje. Nós vamos retomar bem da onde saiu essa história da autorgonerosa, lá do plano diretor, né, a relação que isso tem, né, com o Estatuto da Cidade, obviamente, que é a lei maior, né, que regulamenta a política urbana no Brasil, né, como que é essa questão da autorgonerosa, a importância, as justificativas disso, está na lei, né, um pouquinho rapidamente sobre a aplicação, né, como que isso está previsto no plano diretor, né, a indicação de alguns estudos de caso que nós estamos levantando e os próximos passos na capacitação. Então, esse é vamos dizer, o objetivo desse primeiro dia, né, e que a gente faça aí uma troca aí de conhecimento. Então, como eu falei, né, para quem talvez isso seja muito novo, vai ter esse material de apoio aí, que é uma cartilha que a gente vai estar encaminhando. Depois eu gostaria de passar uma listinha aí de presença, um arquivo compartilhado, se vocês pudessem botar nome, telefone e e-mail, que a gente pode ir encaminhando os materiais que a gente está falando, né, trabalhando aqui para vocês por WhatsApp ou por e-mail, então, né, para que todo mundo tenha acesso. A gente vai gravar, está gravando essas palestras e esses encontros nossos. Isso vai ficar tudo disponível no site lá do grupo de pesquisa, nós estamos no canal no YouTube, também vamos passar para a prefeitura, e se a prefeitura puder disponibilizar tudo no site da prefeitura, fica mais disponível e transparente possível. Então, dentro do que a gente planejou lá no acordo de cooperação técnica, né, nós estamos aí entrando nessa segunda etapa, né, demorou um pouquinho a primeira, porque as questões burocráticas aí entre as procuradorias da UBB e da prefeitura, mas fechamos aí a formalização do acordo de cooperação técnica. Nesse tempo nós não ficamos parados, obviamente, né, a equipe de bolsistas, e a gente está estudando, levantando casos, né, a gente fez uns seminários internos da nossa equipe lá de pesquisa e fizemos algumas reuniões com a prefeitura, né, para planejar essas ações e também em cima já de um termo de referência para novos parcelamentos do solo enquanto estiver na transição dessa regulamentação da autorgonerosa. Então, isso é um produto que nem estava previsto, mas importante para dar tranquilidade aí para o município e não parar o processo de aprovações dos novos parcelamentos. Se eu não me engano, né, eu acho que o Jurandir me falou que foi apresentado aí na última reunião do Conselho, né, na comissão técnica e na reunião do Conselho. Agora a gente está iniciando essa segunda etapa da capacitação, depois a gente vai ter algumas reuniões de trabalho mesmo, de elaborar a proposta, né, pegar as referências de outras leis que já têm essa regulamentação, redigir essa minuta de anteprojeto de lei e apresentar e pactuar com o Conselho, né? Primeiramente, do plano diretor, e numa quarta etapa aí, né, depois de pactuado com o Conselho, o município,
né, faz as audiências públicas, né, aí define da melhor forma de pactuar isso com a sociedade, né, de Aracruz como um todo. É importante, né, que tenha audiências públicas. Né? Então, retomando aí, né, vamos da onde sai essa história aí dessa outorga onerosa de alteração de uso. Né? Então, é bom lembrar, né, que isso já está previsto no novo plano diretor de Aracruz, né, a Lei 4.317, de 5 de agosto de 2020, do ano passado, e que essa lei ela é fruto, né, de um longo processo de debate. Né? Nós tivemos um processo de revisão do plano diretor que durou de 2016, né, as últimas audiências públicas foram em 2018, 16 até 18, 3 anos de discussões, botei algumas imagens aqui só para recordar, né, mas foram muitas. E a gente teve, né, reuniões com vários segmentos da sociedade, especificamente, né, sobre essa questão da expansão urbana, né. A gente fez seminários específicos, né, é a foto aqui do Capela na Mear, né, do setor empresarial da cidade, audiências lá na FAC, reuniões com a equipe interna da prefeitura, reuniões com os vereadores. Depois, ainda ao final do processo, né, nem estava previsto, mas fizemos 7 audiências públicas, né, em cada um dos distritos, né, da cidade. Então, foi um processo, né, o processo tem seus pontos positivos e negativos, mas que foi, né, debatido, né, isso a gente tem muita certeza que foi um processo bastante discutido. E, né, durante esse processo de revisão e a nova lei, né, o novo plano diretor de Aracruz, ele teve 5 eixos estratégicos definidos que estão lá na lei. Né? Então, estou recuperando aqui para a gente entender o que está baseado nessa necessidade da regulamentação da outorga onerosa. Então, lá no novo plano diretor, a gente tem esses 5 eixos, né? A Aracruz, que pensa uma cidade mais compacta, mais sustentável, a urbanidade da cidade, a acessibilidade, uma cidade que seja democrática e utilize, né, as novas tecnologias, as tecnologias de comunicação e informação ao seu favor. Então, sem dúvida nenhuma, né, desses eixos todos aí, o que mais foi debatido e mais, né, as discussões gerou foi esse da cidade compacta. E foi feita uma avaliação, né, durante esse processo de revisão, que o modelo de expansão urbana da cidade de Aracruz, né, levantou bastante questionamentos, né, do ponto de vista dessa dispersão, crescimento da cidade, o custo disso para a cidade, né, de infraestrutura, né, de manter essa infraestrutura, de ampliar essa infraestrutura, né, de levar infraestruturas para os bairros que ainda são muito precários. Isso gera um custo. Quanto mais a cidade cresce, esse custo aumenta e a dificuldade de qualificar as áreas urbanas já existentes. E isso gera impactos, né, socioambientais, que é só percorrer a cidade, que a gente identifica isso claramente. Né, um dos destaques, né, durante o processo de revisão do plano diretor, também foi elaborado o plano de habitação. Né, um dos exemplos desse impacto é a grande quantidade de assentamentos precários na cidade, né, e o crescimento de alguns deles nesses últimos anos. Né? Então, dentro dessa preocupação e muito alinhado, né, tanto com o Estatuto da Cidade, né, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que os países, os estados e os municípios, né, são orientados, né, a se direcionar por esse caminho, a gente tem, né, essa ideia, que não é uma ideia nova, né, mas essa posição de ponto de vista de, bem, vamos compactar mais essa urbanização, porque isso pode, né, facilitar e tornar, né, essas... Mas o Espírito Santo hoje é o segundo estado no Brasil com a maior proporção de domicílios em aglomerados subnormais, ficando, né, na frente do Espírito Santo só o Amazonas. Então, né, a gente começa a perceber que esse período aí também, né, os dados já começam a apontar que essas 2 décadas que a gente viveu um crescimento muito forte no Espírito Santo, a gente está pagando alguns preços desse crescimento, né, e alguns dados, e o censo novo vai demonstrar talvez isso mais claramente, e agora intensificado pela pandemia, que uma talvez desses, né,
na contramão desse grande crescimento econômico, né, e de empreendimentos nas nossas cidades, a gente também teve aí um grande crescimento de bairros, áreas precárias, né, forte migração. Eu acho que isso vai ser comprovado bem provavelmente no próximo censo. Então, estou chamando a atenção disso, porque, né, é algo que preocupa muito os municípios, sobretudo municípios como Aracruz, né, que tiveram uma forte, né, expansão urbana nos últimos anos. Então, dentro desses princípios aqui, né, foi, né, estabelecido, né, em Aracruz, no novo plano diretor, esse macrozoneamento novo, né, da cidade, né, estabeleceu e criou, né, essas macrozonas, né, de adensamento prioritário, que são as áreas já urbanizadas, estão em cinza aqui, macrozona de ocupação condicionada em 1 e 2, né, que são áreas rurais, com uma previsão, né, futura, havendo a necessidade, mas não prioritária, de expansão urbana. Então, né, houve essa preocupação na legislação, né, de controlar, né, essa questão do perímetro urbano, mas não, né, travar de vez a cidade, né? Mas criar possibilidades do município ter um controle, poder debater melhor esse processo de expansão urbana. E isso, né, não foi uma invenção do município de Aracruz, nem de quem estava assessorando, nem do Estado da Prefeitura. Isso à luz do que diz o Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257. Então, só para a gente entender, né, qual a relação, né, que o Estatuto da Cidade traz, então, né, com essas decisões que foram tomadas no plano diretor de Aracruz. O Estatuto da Cidade, né, a gente gosta de fazer uma analogia, ele é uma grande caixinha de ferramentas, né? Né, a legislação deixou à disposição dos municípios, né, um conjunto de ferramentas que, de acordo com os problemas, as potencialidades, as necessidades da cidade, ela tem que fazer uso dessas ferramentas. E aí a gente tem, basicamente, três conjuntos, né, três grandes conjuntos de ferramentas no Estatuto da Cidade. O primeiro, que são instrumentos, ferramentas que visam induzir o desenvolvimento urbano, né, redistribuir investimentos e potencializar a capacidade do município de fazer a qualificação, né, da sua cidade. O segundo conjunto de instrumentos de regularização fundiária, muito voltados, né, para a questão da habitação social, dos bairros precários da cidade. E um terceiro grupo de instrumentos que é fazer isso que nós estamos fazendo, a gestão democrática da cidade, discutir, participar, né, e debater de forma coletiva, né, quais os melhores caminhos para se seguir. Então, nós estamos falando de um instrumento, a outorga onerosa do direito de construir, que ele está nesse primeiro conjunto aí de instrumentos, que é de indução ao desenvolvimento urbano, né? As outorgas onerosas, que a gente tem dois tipos de outorga onerosa. Então, né, à luz, né, desses princípios do Estatuto da Cidade, né, nós vamos ver lá o que diz o Estatuto da Cidade. E aí é importante, né, da onde que saem as justificativas de se usar a outorga onerosa, né, de alteração de uso no caso, que nós estamos regulamentando aí em Aracruz. O Estatuto da Cidade diz lá no artigo 2º, né, que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, né, mediante um conjunto longo de diretrizes que ele estabelece na lei. Então, eu destaquei ali a função social da cidade e da propriedade. Então, esse é um princípio muito importante da gente ter em mente quando a gente estiver falando dessa regulamentação. Né, que é o quê? Né, tanto a Constituição quanto o Estatuto, eles estabelecem o seguinte, todo mundo tem direito de ser proprietário de terreno. Mas essa sua propriedade, né, essa possibilidade de uso dessa propriedade, ela tem que estar, né, vamos dizer, orientada, né, por essa noção da função social que essa propriedade tem. E quem estabelece isso é o plano diretor, né, e todas essas orientações do Estatuto da Cidade. Então está lá, né, dentro dessas diretrizes que o Estatuto da Cidade coloca para o município, né, garantir o direito a cidades sustentáveis. Né? Então, quando a gente está falando uma cidade que vai otimizar a infraestrutura existente, que não vai crescer desnecessariamente, a gente está falando de garantir o direito de cidades sustentáveis, é o que diz lá na legislação maior.
né, de fazer isso e discutir isso de forma democrática, como, né, o município está fazendo esse processo da regulamentação da outorga onerosa. Agora, mais especificamente sobre a outorga, né, lá no item 9 e no 11, ele tem essas diretrizes ali, né, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Então, o que quer dizer isso, né? No processo de crescimento, de desenvolvimento urbano de uma cidade, né, eu tenho benefícios, né, valorizações, benefícios que são gerados nesse processo, e tem impactos também, né? Impactos, né? Muitas vezes até degradações, né? Que não é o ideal, mas a gente sabe que acontece. Então, essa diretriz do Estatuto da Cidade diz que, ó, havendo benefícios, né, e ônus, isso não pode, isso tem que ter uma justa distribuição. Então, lembrem muito bem disso, ó, se tem valorização e essa valorização é decorrente de um processo que é coletivo, não é individual, não é devido ao particular, o município tem, né, o poder e a obrigação de fazer essa justa distribuição dessa valorização. E complementando isso, lá no 11º, né, item desse artigo 2º, a recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado da valorização de imóveis urbanos. Então, ó, havendo valorização por meio do investimento que o município fez, ou mesmo pela legislação, né? Ao mudar a legislação, eu posso estar gerando valorização, essa valorização tem que ser recuperada pelo município. Então, vejam, né? As justificativas da aplicação da outorga onerosa, né, além de todas as questões locais, municipais, que são latentes e que foram pactuadas no plano diretor, elas estão muito bem assentadas, né, nos princípios da lei federal que orienta a política urbana brasileira. Então, é importante a gente entender isso, porque senão parece que o município está burocratizando, não, o município está dificultando, não é isso. O município está cumprindo o que tem que cumprir, né? Uma pena que nem todos cumprem, né? Então, isso já está desde 2001, né? E esse ano é um marco, né, para essa legislação, porque a gente tem 20 anos de Estatuto da Cidade, né? E vários municípios estão parando para avaliar. Bem, o que nós fizemos nesses 20 anos, né, para, né, qualificar o desenvolvimento urbano e principalmente utilizando essa legislação, né? Então, acho que esse exemplo de Aracruz, ele é inspirador, espero que seja para vários municípios, né, do estado do Espírito Santo, sendo que, né, a gente não tem nenhum município no estado ainda que aplica esse instrumento da outorga onerosa de alteração de uso. E aí, né, dada a importância, né, dessa temática da justa distribuição e da recuperação dos investimentos, né, do poder público e da valorização dos imóveis, o antigo Ministério da Cidade, né, produziu esse material ali, essa cartilha também, que é bastante detalhada, sobre a outorga onerosa do direito de construir. Né? Não temos uma específica de alteração de uso, né? Porque a outorga onerosa do direito de construir é mais comum, né? Nos municípios, já tem muitos municípios aplicando, não aqui no estado, mas também fora do estado. Mas também gostaríamos de deixar disponível aí para todo mundo que está participando dessa capacitação, esse caderno aí, que está disponível na internet, porque os princípios, os fundamentos que nós estamos falando aqui, eles estão, né, bastante detalhados nesse material do Ministério das Cidades e demonstrando também a necessidade e a importância dos municípios utilizarem esse instrumento. E aí, recorrendo a esse material, a gente gostaria de mostrar isso aqui, né? Esse quadrinho aqui mostra como que é composto, né, o valor de um terreno, o valor de uma propriedade, de um lote, de uma gleba na cidade. E aí eu destaco essa parte aqui, né, que o valor da terra, né, ele tem, né, ele pode ter um incremento, né, nesse valor, né, que normalmente, muitas vezes, não vem da ação do proprietário. Ou seja, ele é alheio à valorização, né, à ação do proprietário. O proprietário não faz nada e o terreno valoriza. Como, por exemplo, as alterações na regulamentação urbanística. Quando eu mudo o plano diretor de uma cidade, quando eu mudo, por exemplo, o perímetro urbano, quando eu mudo os índices urbanísticos, quando eu mudo
o tipo de uso que pode ou não pode no terreno, automaticamente eu estou mudando o valor desse terreno. E essa, né, valorização não vem do esforço do proprietário, como nós estamos vendo aqui, nesse material do Ministério da Cidade. Outra também, né, forma de valorizar um terreno é quando o município vai lá e faz um investimento público. A rua não tinha pavimentação, vou lá e pavimento, vai valorizar o terreno. Aquele bairro lá não tinha nenhum equipamento comunitário, colocou, né, equipamento comunitário, colocou uma praça, colocou um parque, vai ter valorização dos terrenos. Então vejam que essa valorização decorrente de uma ação que não é do proprietário, que nós estamos falando aqui que tem que ocorrer uma justa distribuição e a recuperação pelo poder público. Então nós estamos falando de uma valorização que não vem do esforço de quem é dono daquele terreno, vem de um esforço coletivo, principalmente da cidade e do poder público. Então, é em cima dessa valorização que atua a outorga onerosa, quer seja do direito de construir, quer seja a de alteração de uso. Daí que vem essa necessidade. Então, nós estamos falando de uma recuperação, né, a partir dessa ideia de que a mudança na legislação, principalmente no caso da alteração de uso, ela gera uma valorização que ela tem que ser, conforme determina o Estatuto da Cidade, recuperada e redistribuída para investimentos na cidade, principalmente nas áreas que precisam de melhores infraestruturas. Então, para a gente entender, né, mais de perto isso, né, isso que parece muito teórico, né, eu vou dar 2 exemplos aqui, né, para a gente entender melhor isso e ver se vocês, né, concordam com isso, né? Então, vamos pegar aqui uma cidade hipotética, não é o zoneamento de Aracruz, só para ilustrar, né? Uma cidade que essa zona aqui foi, né, a zona de melhor infraestrutura da cidade, né? Então, nessa parte da cidade, o município já botou, né, transporte, espaço público, infraestrutura de água, esgoto, energia. Então, por essas condições melhores de infraestrutura, né, normalmente o plano diretor faz o quê? Eu tenho um alto potencial construtivo, então eu posso construir muito. Né? Então, um lote de 300 metros quadrados, né, vou pegar aqui como exemplo, e o cara vai poder construir 4 vezes a área do terreno e 20 pavimentos, né, que é uma zona de ocupação preferencial, né, título de exemplo. E aí vamos pegar essa área vermelha, mais na periferia aqui dessa cidade, né, de exemplo, em que a infraestrutura é muito ruim, né? Rua sem pavimentação, não tem esgotamento sanitário, né? Esgoto a céu aberto, não tem praça, não tem escola, né? Como muitos bairros das nossas cidades são assim, né? Infelizmente. O que o plano diretor vai lá e faz? Fala que eu não posso construir muito, eu vou ter um coeficiente de aproveitamento baixo e o número de pavimentos também muito baixo, tá? De ocupação. Então, vejam, 2 áreas de mesmo tamanho, 300 metros quadrados. O que a legislação fez? Nesse terreno aqui, aumentou o potencial construtivo dele. E nesse aqui, restringiu o potencial construtivo dele. Então, automaticamente, que terreno vai valer mais? Né? Vai ter uma valorização maior em função da legislação. Bem provavelmente, esse terreno aqui, né, vai se valorizar, porque o cara olha ali, eu posso construir 4 vezes a área de terreno. Aquele ali eu só posso construir 1 vez a área de terreno. Então, vejam, a legislação, né, ela acaba muitas vezes, né, quando a gente olha só índices urbanísticos, só zoneamento, ela intensifica a desigualdade que tem e acaba valorizando mais áreas que já são valorizadas na cidade. Como eu mostrei anteriormente, uma parte do valor do terreno vem das alterações na regulamentação urbanística. E isso existe, né, em qualquer plano diretor da cidade. Da mesma forma, quando a gente fala das áreas de expansão urbana, imaginemos, né, também uma cidade fictícia aqui, no Aracruz, né, que esse é o perímetro urbano da cidade, a linha em amarelo. E aí, né, eu tenho um terreno aqui, ó, uma área rural, né, que ela vai ter, né, um valor X. E por ser rural, né, eu vou vender em hectares, em alqueire, essa propriedade, né, eu não posso fazer loteamento, porque, né, loteamento só em área rural, em área urbana.
E aí vamos supor que na revisão do plano diretor a gente fez isso com o perímetro urbano, aumentou esse perímetro urbano. O que aconteceu? Esse mesmo terreno, da mesma forma, o proprietário não botou nenhuma cerca, não fez nada, mas ele agora passou a ter uma expectativa de que agora ele sendo área urbana, né, ele pode fazer isso. Ele pode transformar essa área que antes era rural, né, no loteamento, porque agora ele foi incluído na área urbana da cidade. Então, o que a lei fez automaticamente, sem que o proprietário fizesse nada? Valorizou esse terreno, né? Porque à medida que ele tem a expectativa de poder utilizar com usos urbanos, né, eu acrescentei ali uma valorização imobiliária. Isso não é uma definição de Giovanilton, né? Isso tem estudos da economia urbana que demonstram, né? Que aqui é o esquema de valorização da vida de um terreno, né? Nesse momento da expansão urbana da cidade, quando eu mudo o uso de rural para urbano, é um momento de maior valorização, em geral, da vida de um terreno. Então, vejam, né, a legislação urbana, as decisões que a cidade tomou, né, a comunidade, né, com o poder público, decidiu que iria expandir para ali, ela está gerando uma valorização que não é decorrente do esforço do proprietário. É aí que entra a questão das outorgas onerosas. Tanto a do direito de construir, quanto a de alteração de uso. Essa valorização decorrente, né, do potencial construtivo ou da mudança de uso, ela deve ser recuperada e deve ser redistribuída para a cidade. Como? Por meio desses instrumentos, chamados outorga onerosa do direito de construir e outorga onerosa de alteração de uso. Basicamente, avaliando, no caso da alteração de uso, né, o valor daquela propriedade antes da mudança do uso e o valor que ele ganhou depois da alteração de uso. Quanto ele valia quando era rural e quanto ele passa a valer quanto é urbano. Essa diferença, essa mais-valia, né, como é chamado, nessa valorização, em cima dessa valorização, e no caso a outorga onerosa de alteração de uso, ela vai ser pensada, né, não vai ser aplicada. Então nós temos essas duas situações, né, de outorgas onerosas, em função de coeficiente de aproveitamento e em função de alteração de uso, rural para urbano ou mesmo um uso residencial para industrial, comercial. No caso do nosso trabalho, do nosso projeto de extensão, nós vamos focar nessa outorga onerosa de alteração de uso, sabendo que o município já tem previsto na lei também a outorga onerosa de direito de construir e também carece de regulamentação. Mas, dado toda a discussão, né, toda, né, a questão da expansão urbana, como ela foi muito forte na revisão do plano diretor, né, se colocou essa atenção muito grande da necessidade de regulamentação o mais rápido possível desse instrumento, né, após a aprovação do plano diretor. Mas é muito importante, né, pegando esse know-how aí que o município vai fazer da discussão da outorga onerosa de alteração de uso, muito em breve se discuta também a outorga onerosa do direito de construir, né? O município caminha aí no sentido, né, do cumprimento do Estatuto da Cidade. Bem, então, né, uma pergunta que já é muito, né, muito recorrente, tá bom, né? O município vai recuperar isso, e esse dinheiro vai para onde, né? Então, o Estatuto da Cidade já estabelece muito claramente, o próprio plano diretor de Aracruz também, depois a gente vai ver isso, que esse recurso, né, que for recuperado da valorização dos terrenos, né, provenientes da legislação, eles devem ser investidos, eles vão para um fundo municipal e devem ser investidos na qualificação das áreas urbanas que carecem de infraestruturas, né? Para produção de habitação social, equipamentos sociais, conservação ambiental, espaços públicos, plano de melhoramento dos bairros, áreas verdes, transporte, ciclovia, calçada, patrimônio, preservação do patrimônio cultural.
Então, o próprio Estatuto da Cidade já se encarregou de falar, se você conseguir recuperar essa valorização, você vai ter que investir na própria cidade onde ela precisa, onde é prioritário melhorar a infraestrutura. Ou seja, nós estamos falando num instrumento que tem um alto potencial de redistribuição de investimentos na cidade. Eu vou captar onde a cidade está valorizando e levar esse investimento para as áreas precárias, que dificilmente chega investimento, onde a população está vivendo em situações muito precárias. Então, vejam o alto poder que esse instrumento tem no sentido de cumprimento da função social da propriedade, da capacidade de qualificação das infraestruturas da cidade e de garantir uma cidade mais equilibrada no longo prazo, no futuro. Então, já recuperando aí da própria legislação do município de Aracruz, já está previsto no capítulo 15 lá o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Então, o próprio plano diretor já instituiu esse Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que está vinculado à secretaria responsável pela gestão do plano diretor, e que, dentre as receitas lá que estão previstos de entrar recursos para esse fundo, está lá valores provenientes da outorga onerosa de alteração de construir e de alteração de uso. Então, as coisas já estão amarradas, Eu tenho um instrumento previsto lá no plano e eu já tenho para onde que o recurso vai. E muito importante, já especifica no próprio plano diretor de Aracruz quais são as prioridades que foram estabelecidas no plano diretor. Então, esses recursos do fundo, está lá no artigo 427, eles vão ser destinados para dar suporte financeiro à implementação dos objetivos de programas e projetos decorrentes e indicados no próprio plano diretor. E já diz lá que, prioritariamente, segundo parágrafo, eles vão ser aplicados na execução de programas de urbanização, regularização fundiária, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, praças, áreas verdes e obras de infraestrutura nas zonas especiais de interesse social. Ou seja, nós estamos falando onde mais precisa de investimento na cidade, que são as áreas dos bairros precários da cidade. Então, o plano diretor de Aracruz já estabelece o fundo e já estabelece, para todo mundo já ficar tranquilo, bem, para onde vai esse recurso? O recurso já tem destinação, que é qualificação da infraestrutura dos bairros mais carentes da cidade. Outro ponto importante desse instrumento e da sua aplicação é que os recursos são depositados em conta corrente especial, Então, precisa ter toda uma fiscalização e controle desses recursos de maneira específica, não vai bater numa conta geral que gasta o que quiser, designada pela Secretaria Municipal de Finanças. A Secretaria Municipal responsável pela gestão desses recursos da outorga e desse Fundo de Desenvolvimento Urbano, também a questão da transparência, deve prestar conta das atividades relacionadas à aplicação desses recursos junto ao Conselho do Plano Diretor Municipal. Então, nós estamos falando de um processo que tem que ser tecnicamente muito bem feito e transparente também. Muito importante isso, na aplicação dos recursos, para que eles sejam direcionados para as áreas prioritárias e que os conselheiros, toda a população que tiver interesse, saiba como o controle social, como está sendo utilizado e divulgado também na imprensa e nas mídias digitais. Então, é muito importante essas preocupações, não só da aplicação da outorga, mas para onde esse recurso vai, como a gente controla e como é feita a gestão desse recurso, porque à medida que o município começar a implementar esses instrumentos, isso potencializa essa capacidade de investimento da cidade. Então, para a gente fechar esse entendimento inicial das outorgas onerosas, é importante a gente ter em mente, aí eu queria muito que vocês entendessem e captassem isso para o restante do debate que a gente vai ter. Que as motivações para a gente aplicar a outorga onerosa, elas são motivações de ordem política, econômica, social e urbanística.
Então, não é uma questão só de, eu vou, né, burocratizar o processo de aprovação da expansão urbana, vou frear. Não é isso. Tem motivações e justificativas super relevantes e importantes em todas essas áreas, né? Então, essa justificativa, né, da recuperação da valorização, né, das mais-valias fundiárias. Isso é uma obrigação do município, não é uma opção. Está lá na legislação federal. Recuperar a valorização da terra que é decorrente, que não é decorrente da intervenção, né, do proprietário, né? Foi feita essa valorização pela própria legislação. E retornar isso para a coletividade. Então, isso tem uma justificativa política, né, super importante, que é redistribuir, né, os ganhos do desenvolvimento urbano da cidade, que são gerados pela legislação e pela coletividade. Então, ao invés disso ficar, né, ser apropriado de forma privada, exclusivamente pelo proprietário, né, a legislação diz: opa, essa valorização não foi você que gerou, vamos reinvesti-la para qualificar a cidade para tudo. Um outro argumento super importante é de ordem econômica, né? Os municípios, né, quase a grande maioria no Brasil, reclamam de não ter recursos para fazer investimentos para o desenvolvimento urbano da cidade, né? Toda hora tem, né, uma associação de moradores, de população reclamando de que os investimentos não chegam nos bairros deles. Então, né, não fazer uso das outorgas onerosas é abrir mão de uma fonte de recurso importantíssima que o município tem para financiar o desenvolvimento urbano. É uma recusa fiscal, na realidade, não usar as outorgas onerosas. Porque eu não estou tirando dinheiro do caixa do município, nem criando imposto a mais. Isso não é imposto. Nós estamos pegando da própria valorização gerada pela cidade e redistribuindo investimentos na cidade. Então, tem uma grande justificativa de ordem econômica, política, econômica e, sobretudo, social, né? Um país, em cidades tão desiguais quanto as nossas, um instrumento que permite, né, ampliar o acesso à terra urbanizada, de levar infraestruturas, de aumentar a capacidade de investimento da cidade para áreas que não carecem dessas necessidades. Então, nós estamos falando de um conjunto de justificativas que é muito importante, né, que todos aqui tenham noção dessas justificativas, né, porque senão esses instrumentos muitas vezes são combatidos, né? Para que fazer isso? Né? Vai espantar, né? Mas isso, na realidade, é cumprir o que está na legislação federal. E, né, claramente, justificativas de ordem política, econômica, social e urbanística, né? Que a gente vai ter um instrumento, né, que o município vai qualificar melhor, vai tomar decisões melhores sobre como ele quer esse processo de expansão da cidade, né? Algo que até então, né, o plano diretor de Aracruz não tinha. Então, né, em resumo, aí, né, a aplicação da outorga onerosa, né, de alteração de uso, né, ele envolve três momentos, né, além dessas justificativas, que são muito importantes a gente entender, né, por quê? Por que é importante aplicar isso? Né? Aonde que a aplicação afeta, né? Em que valorização que ela está afetando? Né? Espero que esteja sendo claro, mas depois fica aberto aí para as perguntas. Mas a aplicação, né, aí partindo já para o nosso dever de casa, né, ela vai envolver três momentos principais. Né? Um primeiro momento, que é o da origem da valorização diferenciada dos terrenos, quando há uma solicitação, no nosso caso, de alteração de uso, e a autorização do município para, né, alterar esse uso, no caso de rural para urbano, ampliando o perímetro urbano. Então, nós estamos falando de, né, onde aplicar a outorga onerosa, né? Essa solicitação e essa autorização de onde eu posso aplicar. Um segundo momento, que é o processo de recuperação, né, de aplicação da outorga onerosa para recuperar essa valorização em benefício da coletividade. Que aí é o como aplicar, né, principalmente a fórmula de cálculo para se aplicar a outorga onerosa. E o terceiro momento, que eu já falei um pouco dele, que é, bem, esse recurso vai para onde? A destinação dos recursos
auferidos com a aplicação da outorga-onerosa. Investimentos e controle social. Não dá para deixar o dinheiro sem a população acompanhar onde está sendo investido. Então, esses 3 momentos, né, são muito importantes de estarem muito claros na legislação, né, que vai regulamentar a outorga-onerosa, e algumas dessas questões já estão, né, previstas no plano diretor de Aracruz. O primeiro é onde aplicar, né? Então, o plano, né, foi bem explícito e muito claro aonde se quer que aplique a outorga-onerosa de alteração de uso. Então, isso já está definido. Isso a gente não precisa, né, definir no plano diretor. Então, está muito claro lá que esse instrumento vai ser aplicado na macrozona de ocupação condicionada 1 e 2. São essas áreas em azul, em laranja e tem um pedacinho lá em Guaraná. E foram áreas, né, debatidas aí durante a revisão do plano diretor que tem essa, né, uma expectativa muito grande de expansão, né, do perímetro urbano, uma expectativa muitas vezes em torno de valorização dos terrenos, não tanto de uma real necessidade de crescimento da cidade. Então, já estão especificados, né, as áreas para aplicação do instrumento. Então, nós vamos trabalhar em cima dessas áreas. Né? Nós não estamos fazendo revisão do plano diretor, nós estamos fazendo regulamentação do instrumento. Então, essa discussão das áreas a serem aplicadas já está, né, entendida lá no plano diretor. Né? Deixar bem claro isso também, né? E muitas vezes, né, quem não acompanhou o processo de revisão do plano diretor acha que pode, né, pode alterar isso tudo. Né? A gente está seguindo o que está lá no plano diretor municipal. E aí, né, eu gostaria de chamar uma atenção aqui, né, no entendimento dessas 2 macrozonas. Né? Vou ter até bem grifado aqui. Quando a gente pega lá o artigo 103 e 105 do plano diretor, está escrito lá, ó, as macrozonas de ocupação condicionada são constituídas por áreas limítrofes e fora do perímetro urbano. Então, nós estamos falando de áreas rurais, né, com características rurais, onde não se pretende estimular a ocupação urbana. Então, eu estou tirando lá do plano diretor, tá, gente? Então, está claro lá que a prioridade no plano diretor, né, dentro daquele conceito que eu iniciei lá falando, a cidade compacta é um eixo estratégico do plano diretor. A macrozona de adensamento prioritário, que são as áreas já abertas de urbanização na cidade, são as prioridades, por isso que o nome é adensamento prioritário. As macrozonas de ocupação condicionadas não se pretende estimular a ocupação urbana. Né? Para quê? Para que primeiro se ocupe, se adense aonde já tem infraestrutura, né? Onde já está aberta essa urbanização, onde eu tenho que qualificar a infraestrutura para melhorar para quem já mora lá. Ou seja, o PDM não considera uma prioridade a ocupação das glebas situadas nessas macrozonas. Por que eu estou enfatizando bem isso? Né? Porque nós estamos fazendo uma regulamentação orientada pelo plano diretor. Esse plano foi debatido durante 3, 4 anos. Né? E está explícito que um conceito do plano não é sair abrindo loteamento à torta e direita nessas áreas azuis e laranja. Por tudo isso que eu já falei anteriormente. O município tem muitas áreas carentes de infraestrutura. Quanto mais eu aumento a cidade, mais difícil levar infraestrutura para esses bairros que já existem. Eu aumento o custo da cidade. Né? Eu pressiono a área rural. Né? Eu tenho uma tendência a ter maior dificuldade para fiscalizar esse território. Então, justificativas, né, não faltam. Né? Mas, muitas vezes, há um desvirtuamento, às vezes, do que está na lei. Né? Que o cara acha que é condicionada, que significa que tudo tem que ser aprovado lá dentro e tudo tem que ser liberado para novos parcelamentos. Né? Então, mas só que antes o município não tinha condição de avaliar se essa expansão era necessária ou não, se essa expansão, qual o impacto dessa expansão. E aí agora, né, isso é possível, né, porque na definição dessas 2 macrozonas, foi especificado lá que caso haja a necessidade dessa expansão futura, e não prioritária, reforço ainda, né, essa
expansão futura será condicionada à elaboração de estudos específicos e à aplicação dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano. O que isso quer dizer? Que, havendo interesse, né, e a perspectiva de ampliar o perímetro urbano sobre essas novas zonas, o plano já amarrou. Eu tenho que ter um estudo, um plano dessa expansão urbana, para o município ter mais, né, melhor capacidade de avaliar. Isso é bom para a cidade? A população, né, ser ouvida e falar: essa expansão é importante para a cidade? Isso não tinha antes. Então, o município passa a ter, né, dentro daquela diretriz lá de trás, né, do plano, maior controle e instrumentos para fazer essa regulação da expansão urbana. E, além disso, condicionou a aplicação do instrumento de financiamento do desenvolvimento urbano, no caso, outorga onerosa de alteração de uso. Isso, né, busca evitar a urbanização dispersa, né, e garantir a justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes do processo de desenvolvimento urbano, né, completamente alinhado com o Estatuto da Cidade, né, com tudo aquilo que a gente, né, veio discutindo lá no plano diretor e amarrando na legislação. Então, vejo, né, há a possibilidade de expansão nessas áreas de macrozonas condicionadas, mas elas não são prioritárias, e havendo interesse, o município concordando com esse interesse, tem que se estudar essa expansão e aplicar o instrumento de recuperação da valorização imobiliária. Então, isso tudo está previsto no plano diretor, tá, gente? Eu só estou recuperando aqui para todo mundo, né, ter ciência disso. E sobre esse estudo específico, né, que a gente pode chamar de um plano de expansão urbana, né? E da onde sai isso? Né? Que invenção de moda é essa de Aracruz? Não é invenção de moda, gente. Isso está no Estatuto da Cidade. Em 2012, né, o Estatuto da Cidade incluiu, né, o artigo 42b. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano, após a data da publicação dessa lei, deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, a ele lista lá, né, os itens, né, alguns itens, né, necessários para se estudar, né, a viabilidade dessa expansão urbana. Então, na realidade, nós fomos lá no Estatuto da Cidade e aproveitamos esse instrumento, essa ferramenta que está disponível ao município para que ele possa avaliar, bem, essa expansão vai ser boa, vai ser adequada, né, vai ter, né, todos os cuidados necessários, né? E aí o projeto específico, né, esse projeto específico que o Estatuto da Cidade, né, sugere e que foi incorporado no Plano Diretor de Aracruz, deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do Plano Diretor. Ou seja, eu não posso fazer aqui nesse plano de expansão algo contrário ao que está lá nas diretrizes do Plano Diretor, aqueles eixos estratégicos, as diretrizes que estão lá já previstas no Plano Diretor. Por isso que isso que eu estou falando anteriormente não é uma prioridade a ocupação e tem que ter muito cuidado na ocupação dessas macrozonas, elas estão explícitas no texto do Estatuto da Cidade. Então, nesse sentido, né, a aplicação desse projeto específico para avaliar a possibilidade, a necessidade e a viabilidade da expansão urbana e a aplicação da outorga onerosa de alteração de uso, antes de mais nada, são importantes instrumentos que o município de Aracruz agora tem de controle e planejamento da expansão urbana da cidade. Então, né, o que o plano diretor fez foi dar maior capacidade aí para os técnicos, né, o conselho do plano diretor, avaliar essas expansões da cidade, devidamente articulada às prioridades estabelecidas e pactuadas com a população, né, durante o processo de revisão do seu plano diretor. Então, né, há toda uma integração, né, entre esses instrumentos e o que está previsto lá, né, no plano diretor, na lei maior aí do ordenamento territorial da cidade de Aracruz. O plano diretor, lá no seu artigo 107, já especifica, né, o que tem que ter, né, orientado por esse artigo do Estatuto da Cidade,
por que que o proprietário da terra, né, havendo interesse, né, de ampliar o perímetro urbano, de trocar o uso rural para o urbano, o que que ele tem que estudar nesse plano de expansão, né? O que deve ser elaborado, né, esse estudo para que o conselho e a cidade, né, avaliem, né, a possibilidade e a viabilidade dessa expansão. Então, os itens mínimos, né, são itens mínimos que o município, né, dependendo da localização da área, tem algum aspecto específico lá, pode, né, solicitar alguma coisa, né, mais detalhada. Mas, inicialmente, os requisitos mínimos são esses que estão estabelecidos no artigo 107 do plano diretor. Né? Demarcar o novo perímetro, eu fiz resumido aqui, né, o texto é maior para caber no slide. Demarcar o novo perímetro urbano, quais trechos, né, dentro dessa área que está se querendo ampliar o perímetro urbano não são adequadas para a urbanização, né, tem alguma restrição. Quais são as diretrizes urbanísticas, que tipo né, de ocupação se pretende, quais as diretrizes em termos de uso, em termos, né, de conexão com o sistema viário existente. Não é um projeto detalhado de parcelamento, são diretrizes, né, são exigidas, né, uma espécie de um master plan, né, um microzoneamento dessa área, né, que se pretende expandir. Né? Havendo a expansão, né, o município concordando, depois o empreendedor vai fazer o projeto detalhado do loteamento, né, o que quer que seja que vai ser o uso dessa área. Mas nesse estudo específico, então, é para a gente ter, né, uma noção, né, do que se pretende para incorporar essa área no perímetro urbano. Se há previsão de habitação de interesse social, se há áreas de patrimônio histórico e cultural, a aplicação da outorga onerosa de mudança de uso, o estudo de valorização imobiliária decorrente da mudança de uso, que vai ser o subsídio para a aplicação da outorga onerosa, e um estudo econômico dos custos para o poder público relacionados à ampliação do perímetro urbano, para que a sociedade tenha noção bem. Essa ampliação, né, uma estimativa de o que isso, né, vamos dizer, encarece o custo da cidade, ou o que o município ganha também com essa expansão da cidade, né? Aumento de PTU, né, algumas coisas que podem ampliar a receita do município. Então, vejam que é um instrumento desse plano de expansão, né, muito qualificado para o município tomar a decisão. Né? Então, não vai tomar uma decisão de um interesse individual, mas sim, né, de algo concreto, né, não apenas especulativo. Eu quero que meu terreno vire urbano porque eu quero valorizar meu terreno. Não pode ser assim a decisão. Não, eu quero que vire urbano porque eu estou querendo fazer investimento na cidade, a cidade vai ganhar com esse investimento, vamos discutir qual vai ser, para que vai ser essa expansão urbana. E o conselho, né, em audiência pública, a cidade debata isso, né, com mais qualidade na discussão dessa expansão urbana. E aí, né, o plano ainda, né, especifica lá no artigo 108 que esse estudo específico para a alteração do perímetro urbano tem que necessariamente ser avaliado pelo conselho do plano diretor, né, reforçando muito esse controle social, e apresentado em audiência pública para todo interessado na cidade ter, né, noção e entendimento do que está sendo alterado na legislação. A aprovação do estudo específico e a definição das condicionantes vinculadas ao estudo são condição obrigatória para a aprovação, né, do parcelamento do solo nessas macrozonas condicionadas 1 e 2. A alteração do perímetro urbano sobre áreas localizadas nessas macrozonas ocorrerá após a aprovação desse estudo específico, né, aplicação da outorga e definição das condicionantes a serem cumpridas pelo empreendedor e elaboração de um cronograma de implementação dessas condicionantes. Isso tudo oficializado e divulgado por meio da expedição de decreto municipal. Então, são, né, vamos dizer, procedimentos que já estão, né, mais detalhados lá no próprio plano diretor, que a gente vai ter que recuperar aí na regulamentação da outorga onerosa. Bem, e aí o que falta, então, né, fazer? Né? Nós estamos... o próprio plano diretor, lá no artigo 410, especifica, né, que para iniciar a aplicação da outorga onerosa, tanto do direito de construir quanto de alteração de uso, eu preciso da fórmula de cálculo da cobrança. Então, esse é um dos pontos, né, principais do nosso trabalho, né, chegar nessa fórmula de cálculo. Os casos possíveis de isenção, né,
aplicação dos instrumentos pode ter isenções para, né? Habitação de interesse social pode ter isenção, com empreendimento de habitação de interesse social, já que o município. Então, são questões a serem discutidas. Contrapartida dos beneficiários, né? Competência para a concessão, né? Sobre que critérios vai fazer essa concessão. E os procedimentos administrativos. Alguns já estão iniciados no próprio plano diretor, mas todo o procedimento administrativo, né, para aplicação né, da outorga e também da utilização dos recursos, né, auferidos com a aplicação. Então, nosso dever de casa, né, daqui para frente, né, a gente inicia agora com essa capacitação, é trabalhar em cima principalmente desses pontos. Porque a localização de onde vai ser aplicado, né, as condições para ser aplicado, o estudo específico, isso já estão previstos no plano diretor. Né? O que falta, né, são essas questões principalmente relacionadas ao cálculo da cobrança da outorga do negócio. Não vamos começar do zero, né, inventando a roda. Então, nesse tempo aí, né, que a gente já iniciou esse projeto de extensão, a gente vem pesquisando, né, experiências aí no Brasil de cidades e já regulamentaram esse instrumento, né? Pegamos a lei desses municípios e estamos estudando isso, né? Então, de uma maneira geral, a regulamentação dessa outorga onerosa de alteração de uso é uma lei relativamente simples, não tem, né, grandes complicações. A complicação é pactuar, né, a fórmula de cálculo. Mas, em termos, né, de detalhamento da lei, as leis são relativamente pequenas, né, como eu mostrei ali, porque muita coisa já está definida no próprio plano diretor, né, onde aplicar, né, então você está começando do zero e tem mais coisas para definir. E aí a gente levantou, né, uma série de municípios e eles estão na cartilha, né? Qual o nosso interesse? Né? Disponibilizar esse material para que vocês tenham material de consulta também. Como que foi lá no Distrito Federal? Como foi em Fortaleza? Como foi em Campo Grande? Né? Então, a gente deve ter aí acho que são 11 estudos de caso, que na cartilha, né, a gente está botando o link. Você pode acessar seu celular lá com QR Code e já vai direto na lei. Então, a intenção é que vocês conheçam, né, mais legislações que já regulamentam esse instrumento, né, algumas, pelo que a gente tem visto, são melhores, outras não tanto, né, mas que a gente, né, amplie esse conhecimento, né, sobre o instrumento. Então, isso está na cartilha. E aí, né, durante esse período que a gente estava estudando, já estou finalizando aqui, tá, gente? A gente viu que esse processo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele foi bastante interessante porque foi bem discutido, está tudo disponível na internet, tem os vídeos das audiências públicas, tem os relatórios das atas das reuniões com os conselhos, que perguntas foram feitas, como foram respondidas. Então, dos processos que a gente pesquisou, esse foi, né, o que a gente viu mais transparente e que o mais está disponível. Então, a gente, né, se interessou nessa experiência, corremos atrás, ligamos lá para a prefeitura e identificamos o Fábio Nogueira, né, que é o técnico aí da prefeitura, que vai conversar com a gente na semana que vem, para que a gente comece a, né, entender melhor esse processo da fórmula de cálculo, né, as isenções, como foi a pactuação disso. Então, nada melhor do que a gente ver um caso prático. Então, na semana que vem, né, já passando aí o dever de casa para vocês também, porque vocês estão aqui só para ouvir, não, vão trabalhar também junto com a gente. Então, vocês têm já a cartilha aí para vocês saborearem aí, quem quiser já ir consultando as leis que existem em outras cidades para consultar. E o deverzinho de casa é conhecer a experiência lá de Campo Grande antes da palestra, porque aí vocês podem fazer perguntas, né? Eu vi lá que vocês fizeram isso assim, né? Então, uma sugestão que a gente deixa aí, o dever de casa, né, Botelho? Dever de casa para o grupo de trabalho. É entrar no site, né, da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano lá de Campo Grande. Vocês vão ver que tem todos os arquivos lá para download. Né? A minuta do projeto de lei, as perguntas que foram feitas na apresentação, na pactuação, a audiência pública da outorga onerosa, as regulamentações, a minuta do projeto de lei, os votos dos conselheiros do CNPDU, do Conselho de Plano Diretor deles. E no YouTube tem a audiência pública.
né? Como que foi a audiência pública, está lá tudo disponível. Então, a gente achou fantástico, né? Está tudo disponível, é assim que a gente pretende também fazer esse processo, né? Junto aí com a prefeitura. Está tudo explícito, tudo registrado, todas as decisões, os questionamentos, as discordâncias, né? Assim tem que ser pensado, né? Política urbana nas nossas cidades. Então, a gente vai passar, junto com a cartilha, principalmente essa experiência de Campo Grande, que é o que a gente vai discutir na semana que vem. A gente teve uma conversa rápida com o Fábio Nogueira, não é uma pessoa que a gente já conhece muito tempo, mas ele, rapidamente, ele um pouco coordenou esse processo, teve participação também da universidade, do Instituto Lincoln, né, que é um instituto de referência de pesquisa, né, dessa questão da valorização da terra. E eles têm, né, uma estrutura lá, me pareceu que eu conversei com ele, uma estrutura bastante qualificada, né, de planejamento, de dados, informações, de processamento bastante avançado, que eles conseguiram fazer alguns estudos bastante detalhados, né, algo que a gente talvez vai fazer isso, né, de uma forma muito mais simplificada, né, pela própria infraestrutura, né, tanto municipal, né, quanto já de todo esse processo. Mas eu acho que é uma experiência muito válida aí para a gente debater na semana que vem. Então, um pouco era isso aí, né, que a gente estava querendo, vamos dizer, iniciar aqui a conversa com vocês. Vou abrir já aqui para as perguntas, só fazer logo já uma solicitação, vocês estão vendo ainda aí? Ao final aqui do nosso debate, nossas perguntas, né, a gente queria que vocês, duas coisinhas, né, preenchesse uma lista de presença, que a gente vai compartilhar um link para que a gente tenha os contatos, e-mails né, de quem está participando do conselho e tal, e fizesse uma avaliaçãozinha também, né, desse primeiro seminário. A gente tem mais dois, que a gente possa avaliar, melhorar no que precisa, dar sugestões ali, um espaço também para vocês avaliarem essa primeira atividade nossa. Muito obrigado aí pela atenção e vamos, né, desculpe aí se eu falei um pouquinho a mais, estou disponível aí para perguntas, para dúvidas. Joanilton, te agradece aí, abrindo a pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou questionamento, fique à vontade. Mas desde já, agradecemos, tá, por esse momento, que eu acho que foi bem esclarecedor mesmo, né, tudo que é pretendido com esse processo, com esse projeto. Espero que tenha sido claro, porque a gente que é da área técnica, às vezes é uma linguagem muito complicada, né? Os termos não ajudam muito, mas espero que tenha sido assimilável pela maioria. Muito obrigado. Foi muito boa a apresentação. Acredito que assim, foi bastante esclarecedora, né? A forma didática, né, da apresentação ficou assim, bastante fácil de entendimento. E eu acredito que com a palestra de semana que vem, assim, vai complementar muita coisa que você falou, né? Desses parâmetros mais técnicos, que às vezes quem não é muito da área, né, da economia, às vezes não entende muito, né, com dificuldade, mas eu acredito que com a palestra do Fábio Nogueira vai ficar bem mais esclarecedor, né? E eu queria fazer um questionamento nesse mesmo contrato que a gente está fazendo, né, nesse seminário. A gente consegue regulamentar os dois itens, a outorga para uso, para construir e também para uso de uso do objeto. O Jurandir não é bobo não, né, rapaz? É isso. Eu estou brincando, Jurandir. Eu acho que eu vou falar assim, ó, se é para tomar porrada, toma duas muito logo, né, Jurandir? A gente já está tão calejado, né? Pessoal, só antes de responder Jurandir, que a pergunta é difícil, vai dar para a gente pensar, né? Eu botei aqui no chat, todo mundo que está aí, né? Um linkzinho de lista de presença,
que é uma planilhazinha do Excel, cada um pode ir preenchendo aí, e um linkzinho do questionário, para vocês avaliarem aí esse dia da capacitação, seria importante para o registro do projeto de extensão, né? E também para melhorar os próximos, né? Mas, Jurandir, eu acho que é uma boa oportunidade, já que vai... se você olhar lá no site da Prefeitura de Campo Grande, eles emendaram a outorga onerosa de alteração de uso e já, na sequência, fizeram ela dar do direito de construir. Né, são processos muito próximos, né? Você já aproveita o entendimento do instrumento e tenta regulamentar os dois. Eu acho que é possível, eu acho que seria um ganho para a cidade. O debate, né? Os desgastes que você tem no debate para uma, também tem no debate para outra, e já aproveita, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Porque, assim, não sejamos inocentes de que isso não gera posições contrárias, né? A gente sabe que é um instrumento bastante, para dizer no mínimo, polêmico, né? Mas essencial, né, para a cidade, né? De Aracruz, para toda a cidade. E aí, se eu tenho a possibilidade, né, de usar tanto, né, em relação ao potencial construtivo quanto à alteração do uso, por que não utilizar, né? E talvez discutir as coisas em conjunto, né, seja até menos desgastante, né, politicamente falando, né? Mas eu, assim, do ponto de vista de método daí, né, Jurandir, até porque nós estamos aprendendo juntos, né? Vai ser uma experiência, como eu falei, pioneira no Espírito Santo, né? Então, eu acho que até por precaução é bom caminhar com uma, ganhou know-how, caminha com a outra, né? Na sequência mesmo até, né? Mas para não dar um passo maior que a perna, né? Senão pode se atropelar, né? Perfeito. Combinado. Mas estamos à disposição aí, ó. Quem quiser fazer alguma pergunta. Na realidade, hoje, né, Jurandir, aí, os colegas, o objetivo maior foi uma introdução sobre, da onde saiu essa história da outorga onerosa, para todo mundo ter consciência, né, e entendimento dos fundamentos que estão no plano diretor. Nós não estamos inventando nada novo. E, bem, o que é o básico desse instrumento, né? Onde que ele atua, a questão do valor da terra, das justificativas do estatuto da cidade, né? Para na próxima semana, o Fábio começar a falar lá, né, dos estudos que eles fizeram, como que eles negociaram a fórmula de cálculo, isso não está tão fora né, do entendimento das pessoas, né? Uma introdução mais, né? Hoje o objetivo. Aí a terceira a gente já começa a olhar a lei, né? Como que tem que ser a lei da regulamentação, que partes tem que ter, né? E a bendita da fórmula de cálculo, né? Que é o X da questão, né? Mas a gente já viu, assim, de uma maneira geral, né? Até antecipando. A fórmula de cálculo de outorga onerosa de alteração de uso, basicamente é isso, ó. Quanto valia o terreno no uso anterior, uso rural, quanto vale com a mudança de uso. A diferença desse valor é a valorização. Aí o que muda, né, de um município para outro? Tem município que coloca fator de redução. Ó, vou reduzir essa captação da valorização. Bota um valor de distância. No caso de Campo Grande, eles botaram um fator de distância. Quanto mais próximo de áreas já infraestruturadas, o cara tem um desconto. Se ficar mais distante de áreas infraestruturadas, paga mais, para forçar a ocupação de áreas mais próximas. Então, o que vai diferenciar, na realidade, vai ser, Aracruz, né, vai pactuar aí a sociedade que quer captar essa valorização integral, ou ele quer captar essa valorização com algum fator de redução, de interesse social, de distanciamento de infraestrutura. Na
basicamente vai ser isso, né? A questão da forma. Nós não vamos inventar a roda, nós vamos pegar o que já existe, né? Nos municípios que já aplicam, né? Olha, eu tô um pouco receoso aqui que quando ninguém pergunta nada, ou não entenderam nada, ou entenderam tudo, né? O professor fica meio assustado assim quando ninguém pergunta, né? Ó, quem tá com a câmera aí é o Peter. Então, o único que é o Peter, o que você deu para captar aí? Não, super esclarecedora a aula, né? E muito importante, na verdade, a ferramenta, né? Para compensar algumas contradições que acabam acontecendo mesmo no processo de desenvolvimento do município, né? Vários fatores aí acabam sendo consequência desse adensamento, né? Nos últimos anos, a gente percebe até, assim, como que a juventude muitas vezes acaba sendo prejudicada também, né? Mas é muito bacana esse processo aí que está acontecendo, essa iniciativa do Conselho, esse apoio também da UVV e a sua aula, Juvenilton, acredito que seja muito importante mesmo para a continuidade do desenvolvimento do município. Obrigado, Peter. Obrigado aí pela fala. Pessoal, ó, estamos à disposição, se não tiver nenhuma dúvida aí. Eu queria pedir só para vocês aí colocarem o nome na lista. Alguém conseguiu acessar aí o formulário e a lista? Sim. Abriu direitinho aí? Perfeito. Porque isso a gente vai enviar a cartilha, o link do material de Campo Grande. Posso enviar essa apresentação também, se quiserem, né? Não tem problema. E nas próximas, né? Nos próximos encontros, o material que for sendo produzido vai sendo compartilhado para todo mundo ali, entendeu? E a avaliação é bom para a gente, né? Que a gente, né, verificar o que deu certo e o que não deu, tá bom? Pessoal, eu vou mandar os links que o Giovanilton me mandou aí para o pessoal do conselho, da comissão, pelo WhatsApp, né? E quem tiver meu número, puder estar pedindo também, eu vou estar enviando. Não sei se o pessoal aí, os alunos, bolsistas, o pessoal da UVB aí que está assistindo também, se tem alguma questão, alguma pergunta, né? Porque às vezes quando a gente está discutindo entre a gente é uma coisa, né? Agora ficou a Vera, né? Como diz, agora é para valer, né? Isso. Não havendo mais questionamentos, né, fique à vontade aí para dar os encaminhamentos finais. Só um aviso que eu queria dar. Na semana que vem, como é um palestrante externo, né, não é uma coisa tão caseira nossa, né, e a gente pretende divulgar como uma live que bem provavelmente outras pessoas de outras cidades podem se interessar em assistir, né, porque é uma experiência interessante. A gente pensou em fazer no formato de live transmitida pelo canal do YouTube, porque isso facilita em quê? Né? Uma melhor qualidade do acesso, né? E as perguntas podem ser feitas normalmente pelo chat do YouTube, né? Como rola as lives. A gente tem um canal do YouTube do grupo de pesquisa, que a gente já criou um link, já temos uma experiênciazinha, a Carla, né, que está aqui acompanhando a gente, ajudando ela, a gente já fez isso para um outro trabalho uma pesquisa que a gente está fazendo com o governo do estado. Então, funcionou bem. A gente fez 4 lives, né? As pessoas podem participar pelo chat e garante uma certa, né, estabilidade, ninguém abriu o microfone, né, interferiu o som do palestrante. Então, na semana que vem, vai ser pelo YouTube a participação, né? Da mesma forma, todo mundo vai ver. E aí, Jurandir, né, fica o dever de casa aí da prefeitura, né, a gente montar uma mesa, assim, né, o palestrante, talvez, né, eu lá da UVB, e quem da prefeitura aí pode, né, participar, né, representando aí lá. E a gente tem um acesso limitado, né, pelo sistema. A gente pode ter 5 pessoas, eu acho, compartilhar na live. E aí a gente
Alguém botou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Tá, se o YouTube da PM não abre. Problema aí, pelo celular dá para assistir, né? Pelo celular, quem tiver celular, né? Não sei se aí, Jurandir, teria alguma forma aí de liberar, sei lá, para quem for assistir do ambiente de trabalho, né? Porque fora do YouTube, né, é o mais popular, né, para as pessoas acessarem, né? Não sei se tecnicamente teria uma outra forma, em outro. A outra forma seria assim, aberto, mas aí a gente faz uns vídeos, né, com uma pessoa de fora, palestrando, né? Sim, é até melhor mesmo pela plataforma do YouTube. Aqui na prefeitura, nos trâmites internos, a gente pode solicitar a equipe do TI para poder estar liberando o acesso, pelo menos, para isso. Para esse dia. Mas também, assim, ó, pelo celular também dá para tranquilamente ouvir gente. Com certeza. Então tem isso. A gente vai divulgar o folderzinho, né, da live da semana que vem mais breve possível. Então, eu pediria aí os conselheiros, né, quem é da cidade, os técnicos, que compartilhassem. A gente vai ter uma palestra legal. Nós estamos divulgando lá na UBB, vai ser, né, uma aula lá do mestrado, vai ser essa palestra, então os alunos já estão intimados a assistir também. Para que a gente também garanta né, um público, debate, perguntas, questões, né, para levantar o debate. É uma oportunidade de tirar dúvidas, né, do processo que eles já vivenciaram e que a gente vai vivenciar, né, daqui a pouco, né, dessa regulamentação. Com certeza. Mas todos os integrantes, né, que estão presenciando no conselho, né, eles podem ser os agentes multiplicadores dessa palestra, divulgando na comunidade, né, divulgando outros grupos, né, que pertencem. Eu acho que isso dá uma abrangência maior, né, para ficar mais esclarecedor, e quando a gente for fazer as audiências públicas, né, apresentar o tema, assim, não fica uma coisa, né, já um pouco familiar, né, para todos entenderem melhor, né, e a gente não vê assim, tanta dificuldade nos encaminhamentos, né, uma vez que é uma coisa, né, que é um instrumento que venha e traz muitos benefícios, né, para a cidade e também para as comunidades. Tá bom? Eu, desde já, João, te agradeço aí pela participação de você, pela apresentação, que foi muito bem explicativa, e agradecer também a presença de todos os conselheiros que participaram, membros da comissão técnica e outras pessoas também, né, do município que quiseram participar desse momento assim, muito importante. E como o Diego falou, né, a gente somos a primeira cidade do Espírito Santo que está dando esse passo. Acho que isso assim, é uma coisa muito importante, né, principalmente para a gente, né, que a gente está, né, fazendo alguma coisa pelo município, deixando um legado aí, né, para o município de Aracruz, que sofre, né, por grandes especulações, né, imobiliárias, né, pelo fato de ter uma localização, a sua logística, né, de porto, essa coisa toda. Então, sofre uma pressão muito grande, e a gente precisa realmente ter esses instrumentos para ter uma ferramenta de planejamento mesmo, né, que possa nos auxiliar a tomar as decisões junto dos conselheiros, junto da comissão técnica, né, para a gente fazer um município melhor que nós temos hoje, né, para a gente pensar dessa forma. Tá bom? Então, eu agradeço, um abraço para todo mundo aí, e vamos manter o dia 25, em quarta-feira que vem, conto com a presença de todos vocês aí. Quarta-feira. Até quarta, pessoal. Tudo de bom para vocês. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Jeff. Obrigado a vocês. Eu vou falar, não sei. Valeu, Jeff. Depois